Então, a Alessandra Rolim Espossolito, Sólido. ela é complicado, mas uma hora eu aprendo, É difícil, né? Demais. Mas uma hora eu aprendo, Alessandra. Ela é engenheira de segurança do trabalho, da Gerência de Segurança e Saúde do SESI, no Paraná. Ela tem formação em engenharia química, segurança do trabalho pela Universidade Federal do Paraná, e é especialista em meio ambiente pela FATEC São Paulo, ergonomista pela Faculdade Evangélica e especialista em direito do trabalho pela Uninter. Pensa numa mulher informada. E ela já esteve conosco em outros eventos também, que nós promovemos até no período de pandemia, nós tivemos muitos eventos online. Então, ela está voltando aqui conosco com esse importante assunto que vai ter aí essa obrigatoriedade para o ano que vem, dando uma pinceladinha do que já está vigente e do que já é obrigatório, que até eu fiz confusão, né, Alessandra? Mas já está. Já está valendo. Para quem está no Simples, não teria até janeiro ainda para se adaptar. Então, é sempre bom a gente dar essa renovada e revisitada sobre o assunto, porque é um assunto que acaba repercutindo aí para as nossas empresas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de todos. À disposição. E eu estou passando a palavra para a Alessandra se apresentar aí para vocês e depois já podemos começar com a palestra. Tá bom. Gente, meu nome é Alessandra, como já fui apresentada, então, né, vamos começar. Eu trouxe aqui hoje para vocês, para falar um pouquinho do e-social, porque o e-social é um assunto recorrente desde 2014, e ele teve muitas alterações do governo em referente a esse tema, não só na parte técnica, mas também na governança do projeto, que alguns órgãos saíram e outros entraram. Mas o foco maior dele é a questão da Receita Federal, que vai, ao longo, né, dos próximos anos, se nada for alterado, começar com as multas e notificações para o empregador. Então, eu vou resgatar um pouco, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para todo mundo ficar no mesmo nível. E, depois da minha fala, fiquem à vontade para a gente bater um papo, tirar dúvida, enfim, eu estou aqui para ajudar vocês. Todos estão vendo a minha tela, né? Só um minuto, Alessandra, só para avisar a todos, nós estamos aí com mais de 25 participantes, avisando que nós estamos também gravando essa webinar, para depois, posteriormente, né? Mas é bom sempre, eu escrevi lá, mas também estou reiterando agora verbalmente. Boa palestra. Então, todo mundo está vendo minha tela, ok? Então, vamos lá. Bom, o E-Social, como eu falei, ele é um projeto do governo federal. Ele começou lá atrás, ele começou primeiramente com a nota fiscal eletrônica, que ele faz parte do SPED. E um dos focos do E-Social é ter uma base de dados para, a partir dela, estudar as melhores formas de melhorar alguns processos dentro da organização e também controlar, porque é uma autodeclaração de tudo aquilo que vocês estão fazendo como empregador. Então, antes a gente tinha várias informações que eram dadas ao governo por órgãos independentes e eles não se conversavam. Com a modernização das normas, né, do governo, esse reposicionamento, se tem esse entendimento que a partir de agora se quer tudo em um único local para se ter essa informação. E o mais interessante de tudo isso é que uma informação de RH, ela tem uma interface com uma informação de segurança do trabalho. Então, a gente tem que ter esse olhar sistêmico que na nossa organização, a segurança do trabalho, assim como a saúde, ela faz parte do nosso processo interno e ela pode ser impactada por questões tributárias na área dos recursos humanos também. Então,
apesar começou com o SPED lá 2007, o E-Social se estruturou mesmo em 2014. E como eu expliquei para vocês, ele é considerado um sistema que unifica todas as informações referentes a quê? As questões trabalhistas, previdenciárias, as obrigações que a empresa tem de recolhimento dos impostos, e ela quer padronizar, ela fez uma padronização de como todas as empresas têm que encaminhar, independente se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, se ela é grau de risco 2, 3 ou 4. A partir dessa transmissão em um portal que o governo instituiu, se faz a validação técnica da qualidade dessa informação, para que o governo, a partir do recebimento das informações, ele analise se há coerência do que está sendo encaminhado. Então, aqui a gente já tem dois tópicos bem importantes. Uma coisa é eu conseguir enviar o layout, que eu vou explicar o que é, para o E-Social, a informação. E a outra coisa é a qualidade desta informação que eu, como empregador, estou encaminhando ao governo. E aí, eu pergunto para os senhores, né? Vocês conhecem o E-Social? Na empresa de vocês já está integrado esse sistema na rotina do RH e nas questões de SST? A sua empresa ela está preparada para o E-Social? Quando eu digo preparada, em que sentido? As questões de folha e RH, acredito que todos os senhores aí presentes não tenham mais dúvida, porque isso é uma coisa que já está funcionando. E quando a gente fala em folha, admissão, demissão, é uma coisa mais comum no dia a dia de vocês. Mas a gente tem que verificar que o E-Social também tem questões ligadas à saúde e segurança do trabalho. E para aquelas empresas que não têm um SESMIT dentro da organização, ou que por questões, né, internas, se é terceirizado isso para o contador, a gente tem que ter alguns pontos de atenção. Por quê? Porque muitas empresas acham que está tudo ok e, na verdade, não está referente ao E-Social. E é por isso que a gente está aqui hoje para bater um papo com vocês, para verificar qual o grau de maturidade de vocês em relação ao E-Social. Porque a gente sabe que lá no começo, todo mundo fez a qualificação cadastral do seu colaborador, todo mundo ajustou a sua CBO, todo mundo procurou atualizar a sua descrição de atividade, né, no verbo infinitivo, com 999 caracteres, mas depois disso se perdeu a força do E-Social e depois o governo voltou, ele implantou o E-Social, só que ele deu uma brecha esse ano falando que não ia ter multa. Então, as pessoas ficaram na dúvida que não precisavam mandar. Não foi isso que o governo falou. O governo falou que você poderia mandar, você já poderia estar fazendo esses testes para você não ser pego de surpresa o ano que vem. E muita empresa não teve esse entendimento e não fez nada em relação ao E-Social. Então, quando a gente começa aqui... Opa, meu computador travou. Vamos lá, aqui. Então, o que é o E-Social, né? A gente tem essa estrutura, que é do SPED, e aí ela tem vários, né, tributos, informações que a gente vai postar nesse portal. E o governo teve o entendimento que, fazendo desta maneira, ele vai reduzir a redundância de informações. Isso vai bem ao que o governo está fazendo na área de saúde e segurança com a modernização, simplificação e redução das NRs, e vai diminuir o erro. Por quê? Porque tudo vai ser de meio eletrônico e vai ter essa integração,
que vai se melhorar a qualidade dessa informação. Se vocês se recordarem um pouco, o e-social, ele, quando a proposta inicial dos envios de SST, eles tinham mais de 6 layouts, e o governo enxugou, e ele deixou para a nossa área de SST, né, que é o foco aqui, apenas os layouts da CAT, das informações referentes ao ASO, e as informações referentes à aposentadoria especial. Se vocês se recordarem, antes o governo queria que a gente falasse toda a questão de curso, treinamento, de EPI, para um layout específico do e-social. E aí eles voltaram atrás e fizeram essa simplificação, que para a gente foi muito boa. Até porque o foco, pessoal, do layout da segurança do trabalho nada mais é do que a aposentadoria especial. Então, o que a gente tem? Que ele é um portal, que ele vai fazer o controle e fiscalização online, ele não precisa ir na sua empresa para lhe notificar. Então, isso quer dizer o quê? Que você vai receber notificações eletrônicas, provavelmente, assim como existem algumas ações, né, do Ministério do Trabalho, novamente, que ele encaminha uma notificação para a empresa e ela tem um prazo X para apresentar aquela documentação. A gente acredita também que no e-social, na parte de saúde e segurança, vai ser dessa mesma maneira. E como é a cara do e-social, né? Na verdade, ele não tem uma cara, porque ele é um arquivo XML que a gente encaminha para o governo e, a partir da aceitação dos dados, ele te encaminha um recibo. E isso é tudo código-fonte. Vocês vão ver o que é um layout. É um pouco complicado, às vezes, para a gente achar no layout, no XML, que é a linguagem que o e-social fala, qual que é o erro, né? Então, por isso que se precisa do apoio de softwares específicos para o envio destas informações. E é muito difícil uma empresa que não seja de grande porte, que tenha um SESMIT, ela ter esse programa para encaminhar. Isso geralmente são feitos na parte de segurança do trabalho por prestadores de serviços na área de SST. Então, é aquela empresa que faz o teu PGR, que faz o teu PCMSO, que faz os teus laudos, que vai fazer este encaminhamento para vocês. O contador geralmente não tem esse módulo de SST, ele só tem o módulo de folha, de RH. Então, principalmente para as empresas pequenas, que elas acham que eu estou coberta, o meu contador manda tudo. Não, você tem que ter uma conversa muito franca, porque o contador muitas vezes repassa isso. Não, quem vai mandar isso é quem faz o ASO da tua empresa. E isso é um ponto de atenção para vocês. A arquitetura do software como um todo, né, ela é complexa porque ela é feita, né, a partir de código-fontes, e para a gente acessar e mandar essas informações, que também é um problema para muita empresa pequena, se precisa ter o certificado digital do modo A1 para a gente colocar dentro do sistema. Então, a gente verifica que, hoje em dia, ainda tem empresas que não têm o certificado A1. Então, o que acontece? Geralmente, essas empresas que não têm o certificado A1, elas dão uma procuração para o contador para encaminhar tudo. Então, elas vão também ter que dar uma procuração para o prestador de serviço, para ele ser o seu representante naquele item referente ao módulo de saúde e segurança. Então, esses são pontos de atenção que, durante o ano, o governo esperava que todas as empresas já estivessem prontas para enviar essas informações. Mas a gente verifica, porque a gente atende, a gente não deixou de enviar as informações do e-social, que a gente ainda tem clientes, eu estou falando aí quando é cliente SESI, que ainda não tem tudo preparado para esse encaminhamento.
E quem que está obrigado, né, a enviar o e-social? Na verdade, todas as empresas, né, que possuem funcionários vinculados e que elas têm um grau de risco, não 1 e 2, né, aquelas que são isentas de encaminhar questões do PGR, mas aquelas que têm grau de risco 3 e 4, ou grau de risco 1 e 2, que não sejam nem MEI, nem EPP, que elas possuam um risco no seu ambiente laboral. Então, falando da indústria do plástico, eu desconheço uma indústria de plástico que não tenha risco. Então, vocês têm que entrar, independente do porte da empresa, vocês têm que fazer esse encaminhamento dessas informações para o e-social. Então, isso também é um ponto de atenção, porque a maioria das indústrias plásticas é grau de risco 3 e elas têm riscos ocupacionais dentro do seu ambiente laboral. Então, assim, aqui a gente fala que todas as empresas, né, elas têm que encaminhar. Então, as grandes, as micros, produtor rural, o governo não faz essa distinção. O que o governo falou que quem tinha o PGR, que era grau de risco 1 e 2 e que não tinha risco, né? Ele não precisava, ele estava dispensado de fazer o PGR, mas não estava dispensado de fazer o ASO. Então, para essa situação, é um tratamento diferenciado, mas também que o governo está reavaliando. Mas para os demais casos, todo mundo precisa atender o e-social, inclusive porque tem o e-social da empregada doméstica. Então, a gente percebe que o governo quer abranger o maior número de pessoas e empresas envolvidas. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns termos muito utilizados na questão de quando a gente conversa referente ao e-social, tá? Então, um evento, quando a gente fala que um evento, ele é um termo que engloba o quê? O preenchimento de um formulário, tá? Que eu vou, e tabelas, porque o e-social tem mais de 30 tabelas que a gente usa para preencher, para enviar essas informações. E o evento ele começa a partir da vida laboral do trabalhador no e-social, a partir do grau de risco e do faturamento da empresa quando ela entrou no e-social. Então, as empresas do grupo 1, que tiveram faturamento acima de 78 milhões, elas já entraram faz mais de um ano. Já as empresas do grupo 2 e 3, elas entraram em 10 de janeiro desse ano. E as empresas do governo, elas, na questão de SST, ela foi prorrogado novamente, elas ainda não entraram. E o que a gente tem que ter em mente? Eu tenho que enviar todo mês, que isso ainda as pessoas têm muita dificuldade. Não. Ao contrário de um evento de folha de pagamento, o evento do e-social, ele só ocorre quando existe alguma movimentação. Então, ele pode ocorrer uma vez a um ano, tá? Quando eu faço um laudo, eu envio essa informação, e quando eu for enviar essa informação, a partir da data da elaboração, eu tenho até 15 dias do próximo mês para enviar para o e-social. E quando é que eu envio os eventos da área de saúde, que são os mais importantes e os mais onde dá maior erro? Quando eu vou fazer um admissional, um demissional, um periódico, sempre que eu tiver a movimentação desse trabalhador em questões relacionadas a SST, eu tenho que encaminhar. E uma coisa também que as pessoas equivocadamente entenderam errado é que na CAT não mudou nada a regra. A regra só que você tem que abrir a CAT por meio eletrônico, mas ela continua tendo 24 horas para a abertura desse evento também, que é o 2210, que ficou com a segurança do trabalho. Já os eventos de gestão de afastamento, que é o 2230, eles não são eventos considerados apenas de saúde e segurança, eles são considerados também eventos de RH. Então, por isso, ele tem que ficar no RH para fazer essa gestão.
Então, aqui eu descrevo como é que funciona, né, o envio dessas informações para vocês. Basicamente, a gente tem uma declaração da empresa num arquivo eletrônico que é XML, ele transmite para o e-social recebe as informações, vê se está ok, gera um protocolo. Foi como eu falei antes, não necessariamente esse protocolo quer dizer que está tudo certo com a qualidade da informação. Ele pode fazer algumas interações, verificando alguns layouts de RH e, no futuro, confrontar a empresa o que está acontecendo. Vou dar um exemplo bem fácil para vocês, tá? Vocês mandam eventos referentes à GFIP e não tem nenhum recolhimento de aposentadoria especial, ok? Porém, vocês mandam um evento da segurança do trabalho e vocês dizem que aquele funcionário que sobe sempre por CPF tem direito à aposentadoria especial. Então, tem uma incoerência nessa informação. Os layouts foram mandados de forma correta? Foram. Mas a qualidade da informação está certa? Não. Ou um não recolheu a GFIP, ou o outro não tem direito à aposentadoria especial. Então, é esse cuidado também que vocês têm que ter como empresa, como RH, como segurança do trabalho. Basicamente, são 41 eventos para o e-social, mas 3, como eu já tinha relatado, são os de SST. Então, houve uma redução do número inicial de eventos de SST, mas a gente ficou com a responsabilidade do DACAT, que eu já expliquei para vocês, que quem continua a mesma regrinha 24 horas, tá? A relação ao ASO, ao Atestado de Saúde Ocupacional, e a condição do ambiente de trabalho. A condição do ambiente de trabalho acontece uma vez inicialmente que a gente dá a carga inicial. E qual que é o documento base que eu tenho que ter aí, gente? Não é envio do PGR, é envio do LTCAT com as avaliações quantitativas. Então, o que a gente percebeu? Que as empresas só fizeram o PGR e acreditavam que iam receber as informações do e-social. Não, elas não vão. A gente tem que mandar baseado num laudo, não é num PGR, tá? Então, aqui são coisas que o governo está modificando. E uma delas, como a gente vai falar aqui hoje, é o PPP, tá? Porque o PPP vai virar eletrônico se não mudar a lei, está previsto, e ele é com base no e-social, que nada mais é do que o evento S2220, que a gente já manda, e o S2240. Então, o governo pegou esses dois eventos e transformou no PPP eletrônico. Porém, da data de início de valer o PPP eletrônico para trás, que seria janeiro de 2023, a gente, empresa, continua a emitir o PPP na forma do papel, tá, pessoal? Então, a gente vai ter duas situações. A gente vai ter o meio eletrônico a partir de 23, se não mudar, mas a regrinha de 23 para trás continua a mesma. Então, vocês têm que tomar esse cuidado, porque na hora que o funcionário entrar para a aposentadoria, vão ser analisadas essas duas situações até o presente momento. Quando se envia uma informação para o e-social a qualquer tempo, sempre se é gerado um recibo de envio. Quem tem que fazer esse recibo de envio, essa gestão do e-social, é a empresa. Então, muito cuidado quando vocês receberem os recibos de encaminhamento para o e-social. E quem que deve transmitir esses eventos, né? Aí a gente está... um já vai para o outro, né? Então, vamos explicar de uma maneira bem clara. A transmissão do evento que eu falei, que é o S2210, 2220, 2240, é da empresa, é do CNPJ da empresa, tá? A empresa, muitas vezes, ela não tem esse software, esse sistema. Ela só tem o de folha, basicamente. Ela delega essa atribuição para uma empresa prestadora de serviço na área de SST.
que essa empresa tem o software que é compatível com as informações do governo, né? Então, ela delega essa responsabilidade, mas essa empresa, ela só pode informar ao governo se ela tiver todos os dados da empresa. Então, é bem simples. Se a empresa não tem o LTCAT, eu não tenho como eu, SESI, enviar as informações referentes ao LTCAT dessa empresa. Nem que eu quisesse ajudar, eu não tenho. Por quê? Porque eu tenho que ter um registro de um profissional, eu tenho que ter uma avaliação quantitativa, eu tenho que ter um laudo para dar essa informação ao governo. A mesma coisa referente aos ASOS, ao atestado de saúde ocupacional. Se a empresa não tiver um médico coordenador, se ela não tiver um PCMSO vigente, eu não tenho como encaminhar isso ao governo. Então, aquelas empresas que fazem aqueles ASOS avulsos, que mandam o fulano na clínica, tal, fazer o ASO avulso, que a gente chama, elas não vão enviar essas informações para o E-Social. Por quê? Porque elas não têm os documentos base e elas não estão atendendo à legislação. A partir daí, elas já vão ter multa, que está prevista na NR 28, porque elas não estão cumprindo a lei. E elas podem ter, no futuro, multas referentes à Receita Federal, também pelo não envio de informações. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ver na empresa de vocês é: eu tenho o PGR, eu tenho o PCMSO, eu tenho o LTCAT, eu tenho as avaliações quantitativas. Se eu não tiver isso, eu não tenho como mandar as informações para o E-Social, tá? E aí, o que a gente precisa ter? Exatamente tudo que eu descrevi. PGR, PCMSO, ASO, LTCAT. Se eu tiver só um ASO avulso, não vou enviar. Se eu tiver só um PGR, não vou enviar a informação de segurança do trabalho. Então, eu tenho esses 3 eventos. E a questão do evento S2210? A questão do S2210 só acontece quando tem um acidente na empresa. Então, a empresa, você pode abrir, se você tiver o módulo da CAT no seu sistema, se o seu contador tem a módulo da CAT no seu sistema, ou se o seu prestador de serviço de segurança e saúde tem o módulo da CAT no sistema dele. É a única maneira que você consegue enviar essas informações ao governo. Então, a CAT, ele é até o primeiro dia útil, ele tem que ter o atestado do médico que atendeu, porque senão o sistema trava. E aí, ele te dá o número do envio dessa informação para você guardar e acompanhar para ver se essa CAT vai ter algum desdobramento. A questão da CAT é muito importante se ele for no ambiente externo, né? A gente sempre ter o número do CNPJ da empresa que ocorreu o acidente. Então, aqui a gente tem um link que o governo disponibilizou que você pode fazer a CAT, tá? Só que o que acontece? A gente testa essas ferramentas do governo e muitas vezes elas estão fora do ar. Então, a gente sempre recomenda que a empresa tenha uma estrutura e um apoio de uma empresa focada em SST. Depois, a gente tem a questão do layout da saúde, que tem que ser mandado através de um ASO. Então, o ASO avulso, ele não vale, e ele tem até o 15º dia útil do mês subsequente. E aqui é toda a estrutura que a gente precisa mandar para o E-Social, tá? A gente não precisa mandar o resultado do ASO, né? Mas quando a gente diz que a gente tem que mandar o que foi feito, né, nesse colaborador. O resultado não é obrigação você fazer esse encaminhamento, mas você tem que falar qual que é o tipo de exame que você está fazendo.
E o do 2240, como eu já expliquei aqui, é referente ao LTCAT da aposentadoria especial, da legislação previdenciária. Se você não tem o laudo, você não vai ver essa informação. Vocês podem me questionar. Antes eu preenchi o PPP baseado no meu PPRA. Lembra? Muita gente não tinha isso. Agora isso não é mais possível fazer, porque tem uma legislação de 2020, a 1410, que diz claramente que a empresa precisa ter o LTCAT com as quantificações. Aqui também, a mesma estrutura, tá, gente? É referente à questão do e-social, e veja quantas coisas a gente tem que encaminhar. A gente tem que saber a concentração, por isso que a gente tem que medir na empresa quando é quantificável, e a gente tem que responder se o EPI de vocês é eficaz ou não. Então, mais do que nunca, só entregar o EPI, o almoxarifado, é um grande risco para a empresa, porque isso está claramente no e-social. Então, a empresa tem que fazer este controle, entrega, troca, higienização, né, treinamento desse EPI para os seus colaboradores. Então, se antes a gente conseguia, né, não, o almoxarife cuida disso, não, a gente tem que ter uma gestão de SST muito maior dentro da organização, porque isso é um item que compromete bastante a empresa no envio do e-social. Como é que eu vou enviar esses layouts, né? Então, eu já falei os layouts que eu tenho que enviar, as informações que vocês têm que perceber se estão corretas dentro da empresa, se vocês têm os documentos. E aí, quando vocês forem contratar uma empresa, vocês têm duas possibilidades na hora de escolher o teu fornecedor. Então, né? Primeiro, os fornecedores, eles podem disponibilizar para vocês o arquivo XML. Então, são códigos, tá? Vocês pegam esse arquivo, colocam dentro da base de vocês do RH, fazem uma integração de sistema e encaminham pela mensageria de vocês. Isso é bem complicado. Só as grandes empresas têm essa possibilidade. Ou vocês contratam uma empresa que vão transmitir esses layouts para vocês através do software de gestão e de execução dos serviços que elas fazem para você. E aí vocês definem a periodicidade de envio do evento, enfim, vocês são os responsáveis, mas a ferramenta de envio da informação é do prestador de serviço. E para vocês mandarem por mensageria, vocês têm que ter o certificado OA1 ou solicitarem para a empresa que faça uma outorga digital para vocês. Mas vocês não podem alegar que vocês não têm o certificado A1, que vocês não têm um fornecedor que faça esse serviço. Então, tudo isso são pontos de atenção que vocês têm que ter na hora da contratação de um serviço para o e-social. Isso é um arquivo XML do e-social. Então, dá para perceber que a gente não entende muita coisa. Então, a gente tem que começar a entender, a ler esse arquivo. Então, só para vocês terem ideia, ó, ele sobe sempre por CPF de trabalhador, tá? Então, assim, o CPF então é por pessoa, não é CNPJ que sobe. Então, esse é o CPF da pessoa, o tipo de vínculo, os exames que ele fez, o médico examinador aqui e o médico coordenador aqui embaixo. Uma pessoa leiga não vai olhar isso e ver onde é que está o erro, tá? Então, por isso que vocês sempre têm que ter apoio da área de SST para o envio dessas informações. Aqui é bem interessante, porque foi a partir disso aqui que a gente, né, fez toda a ação,
todo mundo se preparou, então o governo já entrou há mais de um ano, né? O grupo 1 de 78 milhões, o grupo 2 entrou esse ano, tá? O 2 e o 3, e o grupo 4, ele não entrou em julho, ele foi prorrogado. Mas aí o que aconteceu com o governo? O governo simplesmente falou que tinha que entrar aqui, mas que tinha esta portaria de 2022 que as empresas não seriam multadas pelo não envio de informações. Porém, esse período, gente, era período de teste, era período para vocês já terem encaminhado, já ter dado a carga inicial nos eventos. Por quê? Porque as datas iniciais continuam as mesmas. E aí, o que aconteceu? As pessoas deixaram para a última hora e não enviaram seus eventos. E o que o governo disse? Que, nesta mesma portaria, que até 31 de dezembro não vai ser multado, mas depois vai ser multado. Então, tem gente que ainda não percebeu que ela tem que enviar essas informações para o E-Social até dia 31 de dezembro. Por quê? Porque essa portaria, depois, ela deixa de valer. E você tem que apresentar tudo isso ao governo. Então, esse é o ponto de atenção. O que a gente entende? Que talvez, não é certeza, devido, né, à situação do país, né, a novo governo, não seja entrado as multas agora no E-Social. Mas a gente não tem nenhuma garantia. Pode ser que isso ocorra lá no dia 28 de dezembro. A gente não pode trabalhar na incerteza, a gente sempre trabalha na prevenção e na antecipação. Então, a reflexão aqui é que vocês têm que, a partir de agora, verificar o status, como está a empresa de vocês, e procurar se adequar para enviar todas as informações até dia 31 de dezembro. Assim, todo mundo consegue tirar férias e o ano que vem, no início do ano, a gente está mais tranquilo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o que eu tenho na minha empresa, o que eu não tenho, e tentar me adequar até o final do ano, tá? As multas, elas não estão claras no E-Social, mas, além do E-Social, a gente tem a legislação vigente, e é aí que o governo já pode começar a multar. Porque se eu falto um exame médico, eu falto uma CAT, essas multas hoje já estão na NR38, que também foi atualizada em 2020, tá, pessoal? Então, continua sendo a cobrança pelo número de funcionários e grau de risco, continua sendo em UFIR, mas eu posso ter as multas porque eu não cumpro a legislação, e no futuro eu posso ter ainda as multas da Receita Federal, tá? E aí tem as perguntas mais básicas, né? Principalmente em relação a risco. Então, aqueles empregados que não têm funcionários expostos não estão obrigados ao envio dos eventos, tá? De 2220 e 2240. E aí, ele diz que a partir do PPP eletrônico, a situação vai ser outra e a gente tem que mandar com o código de ausência de risco para o E-Social. Só que a gente também não está tendo mais informações sobre o PPP eletrônico. Então, foi como eu expliquei aqui, a partir do 13/10, né, a partir do histórico do PPP, a gente tem que ter as informações se o trabalhador está exposto, não está exposto, se ele teve medida de controle e guardar todo o histórico que aconteceu nessa movimentação nesses anos. Quanto ao PPP eletrônico, ele deve continuar sendo assinado pelo representante legal, não é técnico de segurança, não é RH que assina, só se ele tiver uma procuração específica, porque isso é crime federal. A gente entende que ele vai entrar em 2023, mas a gente não tem mais nenhuma diretriz
do que vai ser cobrado, nem se a parte de ergonomia, acidente vai entrar também. Porém, a finalidade hoje ainda do PPP é a questão da aposentadoria especial, né? Então, a gente não entende se o governo vai solicitar essas informações ou não. O PPP, desde 2020, ele tem que ser feito a partir do laudo, não mais do PPRA e depois do PGR, e ele tem que ter as suas quantificações fornecidas. Então, naquele quadro 2 da demonstração ambiental, caso você tenha um risco que é quantitativo, mas por algum motivo você não está avaliando o risco e está colocando de forma qualitativa e enviando para o e-social, isso é um tiro no pé para a empresa, porque você está assumindo que você tem essa exposição habitual e permanente. Então, a recomendação que a gente faz é que se faça a documentação certa, porque às vezes o barato sai caro. A gente coloca uma informação errada, assume essa informação e quando parar na Previdência, ela tem um outro entendimento que não o nosso e ela vai já assumir para a empresa pagar a GFIP mais cara. Então, esse é o alerta. Então, o que o governo diz aqui? Que a partir de janeiro o PPP vai ser eletrônico, tá? E que as empresas vão ter que demonstrar, né, se elas têm o controle desses riscos que estão associados à aposentadoria especial ou não, principalmente nas questões das medidas de controle. Então, se vocês não têm uma boa gestão de EPI dentro da sua empresa, agora com o PPP eletrônico, provavelmente vocês vão estar frágil diante da Previdência. Então, a gente recomenda que se faça, né, como se fosse uma auditoria mesmo na empresa para ver qual o grau de maturidade que ela está referente às questões de SST, para a partir de agora começar a fazer gestão, porque se antes a gente começava, né, achava que conseguia ter esses mais ou menos esses controles com o e-social, realmente com as multas e com o PPP eletrônico, que nada mais é do que a junção de layouts do e-social, a gente não vai ter mais isso. E aí, o que a gente, né, repassa para vocês? Que, na verdade, o e-social, assim como o PPP, nada mais é do que as informações que o governo sempre solicitou e por N questões, né, a empresa não conseguia cumprir. E a diferença agora é que ela vai ter tudo eletrônico na mão dela e que ela vai ter a possibilidade de fazer cruzamento de informações que antes não tinha. E agora ela vai ter, e a partir disso ela vai poder visualizar como é que está a questão de saúde e segurança dentro da organização de vocês. Então, aqui a gente tem um blog do SESI com essas informações referentes sempre à saúde e segurança do trabalho, que vocês podem acessar, porque a legislação não só do e-social está mudando muito, assim como as questões das NRs. E aqui tem o meu e-mail também disponível, caso vocês no futuro tenham alguma dúvida, vocês podem me escrever. E eu estou aberta agora para a gente tirar dúvida, bater um papo e verificar como é que está o grau de maturidade da empresa de vocês referente às questões de saúde e segurança. Alessandra, muitíssimo obrigada, excelente, excelente como sempre. Eu adoro as palestras da Alessandra, porque eu acho que ela é pontual, explica bem, esclarece e não deixa dúvidas.
E sempre me preocupa muito essa questão do e-social para as empresas, porque eu sei que a tendência, a grande maioria das empresas são pequenas, elas tendem a terceirizar esse serviço, como disse você, só grandes empresas que podem manter ali, mas Uma estrutura, né? toda essa estrutura. E daí é importante também a gente passar essas informações às empresas para que elas possam até esse prestador de serviço, elas poderem conversar com eles, fazerem esse questionamento para os prestadores de serviço, se eles estão realmente dentro da lei ali, da legislação. O importante é olhar o contrato de prestação de serviço, ver a responsabilidade de cada um, do contratante e do contratado. E outra coisa, às vezes tem prestador de serviço que eles cobram da empresa essa gestão, esse envio de informações ao e-social. Então, isso é muito importante que vocês analisem tecnicamente, né? Principalmente o pessoal da área de SST. Ele não me atende, ele me atende, ele me ajuda, né, nessa... Então, essa gestão tem que ser da empresa, do RH, da segurança do trabalho, mas isso é muito importante a gente conhecer e simplesmente... Ah, não, o meu contador faz tudo. Não, ele não vai fazer tudo. E ele mesmo vai falar para você que ele não tem como fazer tudo. Ele te ajuda até determinado ponto. Depois você tem que ter uma ajuda extra. E a gente já deixa aqui, né, Alessandra, também, aquelas empresas que desejarem, elas podem entrar em contato comigo, que elas têm todas aqui, eu acredito que tem o meu celular e também o meu e-mail, e a gente encaminha, seja para a Alessandra, ou seja mesmo para a Cida, que não está aqui hoje, mas que é do comercial, e que o próprio SESI, Senai, ali para as indústrias, eles fazem o orçamento para os senhores, até verificam se está ou não, vocês estão cumprindo ou não cumprindo também a legislação, certo? Abrindo para as perguntas, nós tivemos ali uma pergunta, o Marcos Fernandes, ele perguntou para nós se o LTCAT será obrigatório em envio em janeiro de 2023. Na verdade, o LTCAT é obrigado há muito tempo. Então, como é que funciona? Eu tenho uma empresa que eu tenho um risco, tá? E o risco, o que eu quero dizer, gente? Os riscos ambientais que estão no decreto 3048. São os agentes químico, físico e biológico. Não tem nada a ver com o PGR, tá, pessoal? PGR tem que ser os 5 riscos. Para LTCAT são os 3. A partir desses riscos que estão no decreto, que tem que ter uma exposição habitual e permanente ou indissociável da sua atividade fim, o engenheiro ou o médico faz a caracterização desse LTCAT. Esse LTCAT é o documento base que já deveria ter sido feito lá em 2020. Por quê? Porque antes a gente conseguia preencher o PPP com o PPRA, lembra? A partir de 2020 a gente não pode mais fazer isso, a gente tinha que ter o LTCAT. Então, e a gente tem que ter as quantificações. Para a gente que ter agente químico que tem limite de tolerância na NR15 e está no decreto, tem que quantificar. A mesma coisa, ruído e vibração, calor, gente. Tem na tua empresa, tem que fazer a quantificação, não pode ser qualitativo. Indústria de plástico, a gente tem produto químico, a gente tem ruído, a gente tem determinado cargo lá na manutenção, uma vibração, a gente tem operador de pilhadeira, enfim, eu não preciso... Aqui vocês são melhores do que eu para saber como é que é a empresa de vocês. O lançamento... Então, assim, eu preciso fazer esse LTCAT para ontem, para a gente começar a enviar até 31 de dezembro a informação para o e-social. Tá? O lançamento de dados, ele é por CPF que sobe, você faz o laudo por função, certo? É muito difícil você fazer um laudo individualizado, só quando o INSS pede. O laudo é feito por função ou cargo, enfim.
Porém, o envio da informação para o e-social é por CPF, como eu mostrei para vocês. Então, toda essa movimentação é por CPF. Aí o Marques me pergunta, para os PPPs de funcionário antigo, podemos utilizar o PPRA para elaborar o PPP? Sim. Então, foi o que eu te expliquei. A regra, assim, ó, de 2023 para frente, desculpa, é via sistema. De 2023 para trás, é o documento básico que a gente tinha na época, tá? Então, você tinha que ter tido laudo? Tinha, mas eu não tive. Então, não adianta. Eu não vou produzir um laudo, né? Então, eu vou pegar que foi feito com base no PPRA daquele ano, tá? Até 2020. 2021 e 2022 é questionável, mas a partir de agora não tem mais desculpa. Tem que ser feito o LTCAT e aí preencher o PPP do funcionário. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Como é que tá? Pode falar, Paulo. Você levantou o dedinho, né? Uhum. Oi, boa tarde, prazer. Boa tarde. Eu queria saber só uma dúvida, que eu peguei a reunião já tinha iniciado. Tá. Você comentou que técnico de segurança não pode assinar PPP? Não, é assim. Nem técnico, nem engenheiro, nem nada. Para você assinar um PPP, Paula, você tem que ter uma procuração da empresa, tá? Registrada em cartório, que te delega o poder de assinar o PPP. Por quê? Porque quem assina o PPP é o representante legal da empresa, não é a área de saúde e segurança, nem a área de RH. Tá, Se ok. você assina um documento como representante legal, você está cometendo um crime federal, tá? Tá, ok, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, gente? O pessoal ali do chat, todo mundo já foram respondidas as perguntas ainda? Deixa eu ver se falta alguma. Alessandra, acho que você ainda continua compartilhando a tela. Ai, desculpa, gente. Eu sempre faço isso. Não tem problema. Tá. A princípio, referente a... então, assim, vamos falar de gestão, um pouco de gestão, né? O que a gente entende como gestão? Tá? E o que o governo entende como gestão dentro da sua organização? A gente presta serviço, sim, mas eu acho que, assim, a empresa também tem que mudar um pouco. O governo, quando ele colocou a questão do PGR, ele colocou que, vamos falar, então, resgatar um pouquinho, né? Qual que é o documento base que a gente faz? É a primeira coisa que a gente faz na empresa. Hoje a gente faz o PGR, a partir de uma matriz de risco, que a gente classifica um risco. Então, no primeiro ano, eu vou lá e eu vejo que o meu ruído está 90. Tem medida de controle? Tem, tá? Tem plano de ação? Tem. No plano de ação não é para ficar na gaveta, assim como o PGR. O PPRA também já era assim, a gente, né, culturalmente, era o documento da gaveta. Hoje em dia nem vai ser nem mais gaveta, porque tudo é eletrônico. Aí o que acontece? Eu vou daqui 6 meses na tua empresa fazer um monitoramento, avaliar. Aí eu vejo que o teu ruído continua 90. Que você não fez uma dosimetria para realmente verificar se esse ruído está alto, que você não troca o seu protetor auricular, que você não fez um estudo do seu ambiente para reduzir o ruído. Isso é fazer gestão. O governo entende que fazer gestão é eu diminuir o risco. Lógico, o certo é mitigar eliminar o risco. Mas a gente sabe que tem processo produtivo
que é humanamente impossível eu fazer a eliminação desse risco. É lógico, eu estou numa extrusora, numa injetora, eu utilizo determinado tipo de plástico. Como é que eu vou eliminar, né? Tipo, se tem algum fumo plástico e tal. Assim, você entendeu? Tem coisas que não tem como. O que eu posso, né, no meu processo produtivo? Eu posso tirar um solvente orgânico na limpeza da máquina e colocar um solvente ecologicamente correto. Isso eu consigo fazer? Eu consigo fazer. Isso vai me sair mais caro? Eu tenho que ver o custo-benefício, né? Então, assim, essas pequenas atitudes que a empresa tem que começar a implantar dentro delas é que vão dar maturidade para ela fazer gestão. O SESI faz gestão? Faz, mas assim, a gestão tem que partir de dentro da empresa, mudar também a cultura dela e incorporar a segurança do trabalho como uma área que aumenta lá na frente a sua produtividade. Então, isso é bem importante, mas a gente atende o cliente de maneira customizada, assim, se você precisar. Eu até vi que também, talvez rapidamente, se não tiver uma outra pergunta, eu sei que não é o assunto de hoje, Alessandra, mas eu sempre gosto de alertar, e como a chamada foi importante, nós tivemos mais de 40 participantes hoje, rapidamente, assim, só para dar uma pincelada, que o pessoal muitas vezes não se alerta sobre a questão do IPI. O IPI, para a Justiça do Trabalho, ele tem um viés, e para a aposentadoria especial é outro, gente. O STF tem um entendimento na jurisprudência e o pessoal da Receita Federal também diferente. Dá para dar uma rápida pincelada? Na verdade, o que está acontecendo com a questão do ruído, tá? Então, assim, o ruído acima de 85 no laudo, mesmo quando a gente considera o protetor auricular, eu vou falar o que está acontecendo com o governo e eu estou falando o que pode acontecer depois. Quando a gente sobe o laudo, né, e o laudo diz que o EPI é eficaz, tá? Mas está acima de 85, a gente ainda não teve uma devolutiva do governo, mas o governo tem a Instrução Normativa 128, vocês podem olhar, que diz que para esse agente tem que ser recolhida a aposentadoria especial. Não foi o SESI que falou isso, né, foi o governo. O SESI, ele não concorda. O SESI está fazendo uma movimentação via CNI para ver se ele consegue que se abra novamente essa discussão, que é uma defesa de interesse, tá? Existem empresas que elas peitam, né? Elas vão lá, elas não aceitam, e elas aí entram com um jurídico muito forte para derrubar isso. Mas aí é uma questão jurídica e a gente sempre recomenda que se guarde esse montante, porque se perder a ação vai ter que pagar. Mas, em linha de regra, o governo não aceita ruído acima de 85, mesmo utilizando EPI eficaz, ele vai te cobrar a conta lá na frente em relação ao recolhimento de GFIP 4. Seria isso, doutora. Eu sei, o assunto é pesado, mas eu É muito fico bem pesado e é muito preocupada. polêmico, porque a CNI, e nós fazemos parte da CNI, nós estamos começando um movimento para essa questão, porque está bem complicado. Sim. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer? Nós gravamos, só para avisá-los, a gente está gravado com isso daqui. Depois passaríamos para a nossa assessora de comunicação, a Cris, ela vai deixar bonitinho arrumado para passar para os senhores também. Mas agora ainda está em aberto as perguntas. Acredito, Alessandra, que não teremos perguntas. Novamente, eu agradeço muitíssimo Obrigada a a oportunidade. Eu gostaria de passar, antes de nós terminarmos, rapidamente, para o Luiz Roberto. O Luiz Roberto é o executivo do sindicato, do Simpep, para dar uns avisos finais aí. Luiz, está na linha? Não perguntei, mas acredito que sim. Luiz Roberto.
Bom, o que o Luiz Roberto iria falar, eu já falei lá no início, mas é só para reiterar aos senhores que o que ocorre, não sei se o Luiz está aqui, entrou e saiu da sala, está caindo a conexão dele. Ah, ele está entrando ali no da Jo, vai poder falar. Luiz, senão eu já ia passar o recado, né? Mas ele estava ali. Oi, Luiz, bem-vindo. Olá, olá, tudo bem, pessoal? Primeiro, obrigado e parabenizar a professora pela brilhante aula, né? Faz tempo que eu fugi da escola, mas foi uma aula assim bastante dignificante. E agradecer também a presença de todos vocês que participaram efetivamente, participação da Sol, muito obrigado, de toda a equipe. E só para reforçar que o Simpep sempre preocupado em poder orientar, em poder participar da vida dos seus associados. E a diretoria se sente bastante honrada em poder contar sempre com a participação de todos vocês. Antes de ser bem rapidinho, nós lançamos junto com o Senai, que deve ser do conhecimento da maioria, só fez inclusive um comentário no início, que é um curso especificamente voltado para o setor de plástico, com extrusão injetora. E é a primeira vez que se faz um curso e para atender uma legislação do jovem aprendiz e também para melhorar o quadro nosso de colaboradores e pessoal. Então, ele é voltado especificamente para o segmento do plástico. Foi contratado um professor que é técnico nessa área do plástico. E as inscrições, elas foram prorrogadas até o dia 30 de novembro, e o início do curso foi marcado, então, para o dia 5 de dezembro. Então, ainda dá tempo daqueles que puderem, quiserem melhorar o nível já tão bom das empresas de vocês, é uma oportunidade. É cumprir a legislação e melhorar o nível de qualidade do pessoal. E um detalhe super importante, não tem custo nenhum, a não ser, evidentemente, o pagamento do salário do jovem aprendiz e os encargos, etc. Mas não existe nenhuma taxa administrativa, não existe absolutamente nada, zero. E aguardem que para o ano que vem tem outras surpresas também na área de requalificação dos funcionários já existentes. Enfim, tem alguns projetos em parceria com o Senai, com o sistema FIEP, que a gente espera trazer resultados positivos para todas as indústrias paranaenses do setor do plástico. Muito obrigado a todos e um bom jogo amanhã. Certamente, Luiz, para todos nós, né? Novamente, Alessandra Rolim, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada. Sempre estamos aprendendo com você. Eu falo que posso assistir, e já assisti várias, gente, várias palestras. Eu vou atrás da Alessandra, correndo, né? Ela está indo, eu estou indo lá assistir. E sempre estou aprendendo, sempre tem um plus a mais. E eu gostaria também, isso é importante trazer para as nossas indústrias. Muito obrigada também pela participação de cada um que se dispôs aí das indústrias a esse tempo conosco, nós agradecemos. Estaremos passando outras informações ali no grupo de RH. Aqueles que ainda não fazem parte do grupo de RH, entrem em contato com o Simpep, com a Jo é a nossa secretária, e ela vai inscrever-nos no grupo de RH. É bem importante, lá vocês recebem muitas informações. E olha, quanto a essa questão do aprendizado do Senai, que será gratuito para as nossas empresas associadas, pessoal, se liguem. O Ministério Público do Trabalho está propondo muitas ações civis públicas com dano moral coletivo muito alto que tem sido condenado às nossas empresas que não estão cumprindo a legislação do aprendiz. É importante, alertamos a todos, e o Simpep também, na pessoa do Luiz, está ali para dar toda e qualquer informação a respeito desse curso de aprendizagem. Uma boa tarde a todos, muito obrigada e até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.